Bom, pessoal, aqui os exemplos, tá? Então, a gente tem o exemplo 1, tá nos pedindo para calcular a carga elétrica de um corpo que possui um excesso de 24 vezes 10 na 12 elétrons. Considere o valor da carga elementar igual a 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, nessa nossa parte da matéria, a gente vai ver bastante, tá? Operações com potência, assim como esse 24, 1,6 ali, do ladinho do 10 elevado em potência, tá? Então, a gente vai ter que puxar lá da matemática um pouquinho a parte das operações com potência, que eu até coloquei um resuminho aqui na atividade também, tá? Fora isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler bem o problema e conseguir tirar os dados, todas as informações que o problema está nos dando. Então, o que a gente tem aqui, ó? Tá pedindo para calcular a carga elétrica, tá? Vamos circular aqui. Então, é para a gente calcular carga elétrica. Que mais que o problema está nos dando? Está dizendo que esse corpo possui um excesso de 24 vezes 10 na 12 elétrons. Então, isso seria o nosso N, quantidade de elétrons, tá? E o E, ele sempre vai ser um valor fixo, tá? Esse E, ele é uma constante, então ele vai ser sempre esse 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí, o que nós vamos ter que ver? O que nós vamos ter que observar? O que o problema está nos falando? Se ele tem excesso de elétrons ou se ele tem falta de elétrons, tá? Se ele tem um número maior de prótons ou um número maior de elétrons, tá? No caso aqui, nesse exemplo 1, ele está nos dizendo que ele possui um excesso de 24 vezes 10 na 12 elétrons, tá? Então, esse nosso corpo, ele vai ficar com carga negativa, né? Porque ele tem mais elétron do que próton, mais carga negativa do que positiva, tá? Vamos ver aqui o que foi colocado na tabelinha aqui, ó. Então, o que é o que o problema está pedindo para calcular? A carga elétrica, tá? O N é a quantidade de elétrons, o número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu, tá? E o E, como eu expliquei, é a carga elementar. Vai ser sempre esse valor, mesmo que não seja mencionado na questão. Nesse caso, ele vai ser negativo, pois está nos dizendo que o corpo possui excesso de elétrons, tá? Aí aqui, ó, colocando na fórmula, tá? Então, a gente tem a formulazinha ali, Q igual ao N vezes o E. Será que eu consigo dar um zoom? Consigo. Então, vai ficar o N, que é o 24 vezes 10 na 12, vezes o menos 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Que é o valor da carga elementar negativa nesse caso, porque tem excesso de elétrons, tá? Aqui do ladinho também eu coloquei um resuminho para vocês de como que resolve, tá? Nem vou puxar ali, vou explicar direto aqui na conta, tá? Vamos pegar esse lapisinho maroto. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar os números normais ali, digamos, né? A gente vai multiplicar o 24 com o 1,6. 24 vezes menos 1,6 vai dar menos 38,4, tá? Aí, agora, a gente vai resolver a parte das potências. Então, a gente tem um número que não está elevado na potência e a gente tem números que estão elevados na potência, que seria o quê? O nosso 10 na 12 e o 10 na menos 19, tá? Então, isso ele vai ficar, a gente resolve com potência de 10, né? Potência de mesma base lá, matemática, mantém a base e na multiplicação a gente vai somar os expoentes, tá? Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, vamos botar de novo o vermelhinho. Aqui, ó, a gente vai manter, eu coloquei aqui do lado, ó. A gente vai manter a base do 10, vamos manter a base do 10 e vamos somar os expoentes, tá? Então, tem que tomar cuidado que vai ter joguinho de sinal. Então, 12 mais ou menos 19.
12 mais menos 19 vai dar menos 7, né? Eu tinha 12 reais, fui lá e gastei 19. Quanto que eu fiquei devendo? 7 reais, tá? Aí, a gente vai colocar lá do ladinho, ó. Então, o nosso resultado final vai ficar menos 38 vezes 10 na menos 7, tá? Feito o brick, vamos para 2. A número 2, o que está pedindo? Determine a carga elétrica de um corpo que possui uma falta de 10 vezes 10 na 21 elétrons, tá? Então, nesse exemplo 2, o problema já não está falando em carga elementar. Só que ele não precisa falar em carga elementar, porque o valor da carga elementar é um valor fixo, tá? Sempre será o 1,6 vezes 10 na menos 19. O que nós temos que ver é se ele vai ser positivo ou negativo, tá? No caso, vamos lá, tirar os dados, então, desse probleminha. O que é pra gente calcular? O que o problema está nos pedindo? A carga elétrica, né? O que mais que a gente tem? A gente sabe que o E é sempre 1,6. Nesse caso aqui, ele vai ser positivo ou negativo? Ele tem falta ou excesso de elétrons? No caso aqui, ó, ele tá falando que tem falta de elétrons. Então, aqui, ó, o meu E vai ser positivo, tá? Coisa linda, né? Parece criança desenhando. E aí, a gente tem também o N, né? Que é a quantidade de elétrons. Aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, vamos ver o que foi colocado ali de explicação. Nesse caso, a carga elementar vai ser positiva, pois no enunciado do problema está falando que o corpo possui falta de elétrons. Ele perdeu elétron. Se ele perde elétron, ele vai ficar com excesso de carga negativa, ele vai ficar positivo, tá? Então, mesmo esquema aqui, ó, a gente monta a nossa continha, né? No lugar do N, a gente vai colocar a quantidade de elétrons, 10 vezes 10 na 21, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Nesse caso aqui, ele é positivo, tá? Aí, mesmo esquema da outra, tá? Tu vai multiplicar o que não tá na potência. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, 10 com o 1,6, que vai dar 16, tá? E a gente vai... A gente vai resolver esses aqui separadamente, tá? Mantém a base do 10 e vai somar os expoentes. Ó, que tem aqui do ladinho, especificadinho, ó. Mantém a base do 10 e somamos os expoentes. 21 mais menos 19 vai sobrar 2. Eu tinha 21 reais, fui lá, gastei 19, sobrou 2 pila, tá? Então, o nosso resultado aqui vai ficar como 16 vezes 10 na 12.